Salmo 119, versículo 154, é um momento de crise que o salmista está vivendo. O Salmo 119, ele fala muito da lei do Senhor, e onde ele faz um apelo a Deus, e esse é o apelo que ele faz ao Senhor. Você achou? Bem, diz assim: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Glória a Deus, amém. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é conhecido de nós. Eu acredito que todos nós que estamos aqui conhecemos pelo menos uma pessoa que tenha dado fim à sua própria vida. Eu conheci muitas, me lembro de vários que fizeram isso, e nós sabemos que essa não é a vontade de Deus para o ser humano. Mas eu me pergunto por que muitas vezes nós não falamos sobre esse tema na igreja. Um tema que não devia ser um tabu, um tema que deveria ser mais falado. Por que ele deveria ser falado? Porque cada dia muitas e muitas pessoas têm tentado tirar a sua vida. Eu acredito que um dos motivos pelos quais não se fale muito nisso são preconceitos, são ideias erradas sobre o tema. Por exemplo, tem gente que acha que não se deve falar sobre suicídio, porque falando de alguma forma você está incentivando. Mas isso não é verdadeiro. Na verdade, você precisa falar, porque falando, pessoas que têm essa tentação, pessoas que estão passando por isso, se sentem mais à vontade para poderem expor a sua dificuldade, e desta forma podem ser ajudadas. Por isso, meus amados, nós precisamos, como igreja de Cristo, ajudar as pessoas que estão passando por esse dilema, por esse drama em suas vidas. E nós, como povo de Deus, sabemos que Jesus Cristo, Ele é a vida que todos precisamos. Ele é a solução para os nossos problemas, para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades. E é isso que nós devemos pregar. Devemos falar de Jesus, devemos revelar o Evangelho, a palavra da salvação, a todos aqueles que um dia perderam a esperança. Nessa noite, nessa mensagem, eu vou procurar, em nome de Jesus, trazer para você alguns elementos, como igreja, que possam ajudar você a ajudar outras pessoas, que quem sabe você possa vir a conhecer, que estejam passando por esse problema, que de repente podem ter essa vontade de dar fim à sua vida. E você vai ver no decorrer da mensagem que isso é uma coisa que infelizmente passa pela cabeça de muita gente, inclusive na Bíblia. Nós vamos ver pessoas na Bíblia que tiraram a sua vida, e vamos ver pessoas que tiveram o desejo também de fazer isso, e vamos trabalhar o texto a partir dessa perspectiva, tá bom? Então eu gostaria de passar para você alguns números, para que você possa saber a gravidade da situação, e eles estão aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, gente, acontece no mundo um suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa. Você concorda comigo? Aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem desta forma no decorrer de um ano. 1 milhão de pessoas é 2 vezes a população de Rio Preto. São as pessoas que perdem a esperança e acabam pondo fim à sua vida. E você vai ver como que a situação se agrava, porque ela é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Às vezes as pessoas pensam que quem se suicida são apenas pessoas já um pouco mais, já viveram um pouco mais, pessoas que de repente estão num momento de dor, numa situação muito difícil, mas nós vemos que os jovens também, de 15 anos até 29, eles é a segunda causa de morte entre eles no mundo. E esse é um dado muito preocupante. Eu vou dar um outro dado também ainda mais preocupante do que esse, e é que as pesquisas revelam que no período de 10 anos, a prática de suicídio aumentou 30% entre os jovens. É um crescimento muito representativo e muito perigoso que nós temos visto na nossa sociedade. Isso certamente por causa de nós vivermos em um mundo muito individualista, e onde cada um por si, e muitas vezes não há espaço para as pessoas se abrirem e falarem dos seus problemas. Isso é muito sério, queridos. Falando agora da nossa terra, do Brasil, 32 brasileiros se suicidam a cada dia. Isso é mais do que 1 por hora. Isso significa que enquanto nós estamos aqui no culto do louvor a Deus, umas 2 pessoas irão por fim à sua vida. Realmente é algo muito presente na nossa sociedade, isso no nosso país. A cada 10 mortes por suicídio, 9 delas poderiam ser evitadas.
E aí você vê então o propósito dessa mensagem. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde, que estudou os casos, que viu como que acontece e chegou a essa conclusão, que a cada 10 pessoas, 9, pelo menos 9, poderiam ser salvas. Então veja como que esse é um caso, é uma situação que nós precisamos nos preocupar como igreja, porque nós podemos ser instrumentos de Deus para salvar essas vidas que estão se perdendo. Talvez, quem sabe, irmãos, perto de nós. Quem sabe pessoas que nós conhecemos, quem sabe pessoas que moram perto da nossa casa, e que de repente nós ficamos sabendo que ela foi-se, que ela deu fim à sua vida, e sendo que isso poderia ser evitado. Então, nós vemos como que isso é sério, esses números revelam a gravidade desse tema. Alguns fatores de risco. Então, o que são fatores de risco para que uma pessoa possa se suicidar? É importante dizer, gente, que é bastante difícil você trazer todos os elementos. É um tema muito complexo, é um tema que tem muitas realidades, mas algumas delas eu apresento para vocês aqui. Olha só, você pode ver que fatores de risco são pessoas que têm doenças mentais. E que doença que é essa? Uma simples depressão, ou então esquizofrenia, ou uma pessoa que tem bipolaridade. Foi constatado que muitas mortes, muitas pessoas que se mataram tinham esses problemas, ou outros também, naturalmente não couberam todos ali, não é? Mas não havia sido descoberto esse problema. Tá? Então pessoas que têm um histórico de doença mental, elas têm uma grande inclinação para fazer isso, e isso foi comprovado através das pesquisas. Outros grupos que sofrem discriminação, como por exemplo os indígenas, que sofrem muita discriminação, e outros grupos que são também discriminados pela sociedade, tem também é um fator de risco. Outra coisa, o uso de álcool ou de drogas, pessoas que fazem uso de álcool. Aí eu posso dar mais um reforço para você. Por isso que nós, metodistas, não usamos álcool como bebida, porque o álcool inclusive leva uma pessoa a querer se matar, e a pessoa fica dependente. Quando ela passa por uma situação difícil, ela acaba aumentando o seu consumo de álcool e acaba então entrando num ciclo que pode levá-la a querer morrer. Veja bem, outra coisa, perdas recentes. Uma pessoa que está passando por uma perda, um momento que perdeu um relacionamento, o casamento acabou, ou então perdeu um parente, morreu alguém querido, alguém que amava, perdeu um emprego, ou então a pessoa está passando por um conflito muito grande. Esse é um momento muito perigoso, que precisa de atenção, precisa de cuidado para isso. Outra coisa, pessoas que não têm estrutura familiar, não têm, dentro de casa não existe um ambiente onde ela possa descansar, onde ela possa repousar, não existe um ambiente acolhedor dentro da sua casa, enfim, muitas brigas, muitos problemas, não há estrutura que possa sustentar essa pessoa. Frases de risco, o que é isso? Nós não podemos subestimar quando as pessoas falam para nós, por exemplo, assim, eu estou cansado da minha vida, então, eu gostaria de pôr um fim na minha vida, eu gostaria de morrer. Esse tipo de frase, você deve ouvir muito por aí. E quando alguém começa a falar isso, precisa acender uma lâmpada, uma luz na nossa cabeça, opa, alguma coisa não está certa, e nós precisamos nos mobilizar para tentar ajudar essa pessoa de alguma forma, tá? Então, o que acontece, gente? A pessoa que pensa em se matar, ela perde o sentido da sua vida, e quando ela começa a falar sobre isso, muitas vezes algumas pessoas interpretam como se ela estivesse sendo como uma pessoa carente, como uma pessoa que está querendo aparecer, mas isso não é verdade. Essas frases, elas devem chamar a nossa atenção, porque quem está falando isso, quem manifesta isso, está na verdade pedindo ajuda, está dizendo, olha, eu quero que você me dê uma força, eu preciso de ajuda, é a forma da pessoa pedir ajuda. Então fique atento a isso. Se alguém disser isso para você, perde você. Pessoas que estão vivendo um momento de muita dor por causa de uma enfermidade, também são tentadas para isso. Pessoas que estão vivendo um tempo de desesperança, ou pessoas que em algum momento da sua vida tentaram se matar. Então todos esses são fatores de risco de pessoas que podem vir a desejar praticar este ato. Tudo bem? Então, irmãos, aí é para que nós possamos ter uma informação melhor sobre o tema. Agora eu vou centrar um pouco na Bíblia, na Palavra de Deus. E eu gostaria de mostrar para você alguns casos de pessoas que se suicidaram na Bíblia. Tem isso na Bíblia? Teve gente que fez isso. Vai lá. Esse aqui é famoso, né? Sansão, que foi um juiz de Israel. Ele foi preso pelos filisteus
e para matar os filisteus, acabou também se matando juntamente com eles, quando derrubou as colunas do templo. Está lá em Juízes 16:30, quando Sansão se mata. Um outro homem, um rei de Israel, na verdade esse rei chamado Zinri, foi um rei que usurpou o trono, né? Ele matou o rei e reinou no seu lugar, só que o reinado dele não durou muito tempo, durou 7 dias, e quando os exércitos de Israel chegaram para tirá-lo do trono, ele se matou. Então, 1 Reis 16:18, o rei Zinri. Abimeleque, filho de Gideão, lá em Juízes 9:54 também, ele tira sua vida, também comete esse ato. Esse aqui, você com certeza conhece, o rei Saul. Ele, em uma batalha, estava sendo ali cercado de inimigos, os seus filhos morrem e ele também se mata, pede que o seu escudeiro mate, e depois o seu escudeiro também se mata, cometendo suicídio. 1 Samuel 31, de 4-5. Talvez esse próximo seja o mais famoso de todos, né? Judas, que após trair ao Cristo, ele também vai e se enforca, se mata, discípulo de Jesus. E este daqui, Pilatos, não está na Bíblia esse relato, mas diz uma antiga tradição cristã que Pilatos foi condenado por alguns crimes que ele havia cometido contra os samaritanos, e então em uma prisão ele, com a sua própria espada, se matou também. Então isso é uma tradição. Então são algumas pessoas que se tiraram as suas vidas na Bíblia. Muitas vezes você pode pensar: puxa, pastor, o senhor falou dessas pessoas aí que se mataram, muitos deles não eram homens santos, muitos deles não eram homens bons. E eu vou ter que concordar com você, porque Zinri era um homem mau, um homem ímpio, enfim, né? Abimeleque, sobra pouca gente aqui, tá? Isso é verdade do anterior. Mas eu preciso dizer a você que homens e mulheres de Deus, eles desejaram morrer. Então esse desejo de morte é algo que pode, inclusive, acontecer com pessoas consagradas a Deus. E agora eu vou mostrar para você, olha lá, Rebeca, esposa de Isaac, Gênesis 25:22. Quando vai nascer os seus filhos, Jacó e Esaú, os filhos brigam no seu ventre, e ela diz: por que vivo eu então, se os filhos brigam no meu ventre? Então, de alguma forma, ela deseja morrer. Outra pessoa, Moisés, quando ele conduz o povo de Israel, ele não aguenta a pressão que o povo de Israel faz sobre ele. Então, em um momento ele fala: Senhor, se é para viver assim, é melhor que o Senhor me mate de uma vez. Está lá em Números 11:15. Um outro homem de Deus, servo de Deus, profeta Elias, quando foi perseguido por Jezabel, diz que Elias se angustiou muito e o seu coração ficou muito entristecido, e ele também desejou para si a morte, lá em 1 Reis 19:4. Profeta Jonas, o outro profeta, após Nínive ser poupado, alguns dias atrás eu peguei sobre Jonas aqui, falando sobre isso, não neste aspecto, né? Em Jonas 4:3. O profeta Jeremias foi um outro homem de Deus, lá em Jeremias 20, de 14 ao 18, está o relato dele, e onde ele fala que estava muito triste pelas coisas que estavam acontecendo, né? E inclusive amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, irmãos, isso está mostrando para nós que esses homens aqui, essa mulher, eram pessoas de Deus, eram pessoas consagradas ao Senhor, pessoas tementes, e que foram tentadas nisso. Então, nós precisamos estar atentos a essa situação, está bom? Gostaria de caminhar um pouco mais, e agora nós vamos reler o texto principal da mensagem, porque eu vou entrar um pouco mais no texto agora que nós lemos, e vamos estudá-lo, para ver como ele nos ajuda a ajudar pessoas que possam estar sendo tentadas nesta área. Então o texto, Salmo 119, versículo 154, conforme nós lemos, ele diz: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos e irmãs, eu não posso ser desonesto e forçar o texto aqui e dizer que este é o texto de uma pessoa que queria se matar, porque isso não é verdade. O que acontece nesse texto é que ele tem elementos muito interessantes para nós e que dizem respeito a isso. O salmista está passando um momento difícil, onde ele reconhece a sua luta, o seu problema, e ele reconhece que somente o Senhor poderia ajudá-lo. Está bem? Então esse texto, ele é um pedido de socorro a Deus, onde o salmista clama ao Senhor para que o ajude, porque ele se sentia no fundo de um poço, e onde ele via muitas coisas que ele não concordava, e ele queria mudar aquela situação. Eu gostaria de destacar 3 palavras que nós lemos nesse texto. É um texto pequeno, 3 palavras é quase o texto inteiro, né? Mas vamos lá. A primeira expressão que acontece logo no início, a primeira palavra
do texto, na versão Almeida Revista Atualizada, a palavra defende. A palavra defende, então, em hebraico, é a palavra rei, demandar, defender. O que é isso? O Salmo 119 é um salmo que enaltece a lei do Senhor. Por isso ele acaba sendo um salmo com muita linguagem jurídica, onde o salmista está convocando a Deus para que o defenda, para que lute por ele, para que não o deixe sozinho na sua luta. E meus amados, vocês vão perceber na palavra de Deus, que quando Deus ajuda alguém, Ele sempre envia alguém para ajudar. Deus sempre coloca uma pessoa para estar ali junto de nós. E é assim que Deus deseja ajudar as pessoas que têm sido tentadas nessa área. Nós precisamos, irmãos e irmãs, nos enxergarmos como servos e servas do Senhor, como homens e mulheres chamados para ajudar aqueles que já não têm mais forças para lutar, aquelas pessoas que por algum motivo na sua vida, por fraqueza mesmo, por dificuldades que não compete a nós julgarmos, não conseguem mais fazer, não conseguem mais reagir, e por isso chegam ao extremo de pensar em tirar sua vida. O Senhor tem nos chamado para ser a defesa delas, o Senhor tem nos chamado para lutar com elas, amém? Para sermos instrumento de libertação, para realmente demandarmos, defendermos. É um apelo do salmista, para que Deus lute com ele. E irmãos, é impossível ler esse texto a partir de todas estas estatísticas que nós falamos aqui, a partir do relato bíblico das pessoas que nós vemos na Bíblia. É impossível nós lermos e não levarmos para o lado de nós realmente nos colocarmos como instrumentos do Senhor, como aqueles e aquelas que vão ao encontro daqueles que precisam de ajuda em um momento de dificuldade. Então, essa é a primeira expressão: defende, demandar, defender. E esse é o chamado de Deus para nós, amém? A segunda expressão, que é muitíssimo interessante, é a expressão Gael, que é aquela palavrinha ali no hebraico, e ela significa redimir, que está no texto como a palavra liberta-me. O que isso significa? Essa palavra, irmãos, é algo muito precioso, muito interessante. Ela é usada para dar nome à pessoa que seria o resgatador. Quando alguém perdia a sua propriedade, vamos supor que uma família empobrecia e não tinha como mais ter alimento de casa, e essa família então tinha que vender a sua propriedade para poder ter dinheiro. Havia uma pessoa que era parente, que era o resgatador, ou seja, essa pessoa podia comprar aquela propriedade para resgatá-la, para que aquela família não fosse mandada embora. Ou seja, o resgatador é aquele que ajuda, aquele que vai ao encontro, aquele que resgata. E é isso que o salmista está pedindo para o Senhor: Senhor, seja o meu libertador, seja o meu resgatador. Senhor, luta a minha luta. E assim também, irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para sermos resgatadores, pessoas que devolvem a esperança para aqueles que estão em perigo, pessoas que conseguem trazer novamente a esperança para aqueles que a perderam. E nós podemos fazer isso através do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, querido, Deus está chamando a cada um de nós para estarmos atentos, porque Ele tem para nós um ministério de resgate, de novamente trazer a vida. Lembra lá que de cada 10, 9 podem ser salvos? Você pode ser um instrumento de Deus para salvar alguém. Você pode ser um instrumento de Deus para resgatar alguém que estava pensando em dar fim à sua vida. Glória a Deus por isso. Amém. Deus, Ele está nos chamando para esse ministério, de sermos resgatadores, livrar essas pessoas do perigo, porque elas mesmas já não conseguem mais pagar a sua dívida, elas mesmas já não conseguem mais resolver o seu problema. Então essa expressão também é muito interessante. Uma outra coisa que nós vemos, irmãos, é a palavra vivifica, que também nos fala muito. Vivificar, a palavra hayá, significa sustentar a vida, e ela tem o sentido de renovar a experiência da vida. Para uma pessoa que chega ao seu limite, a vida já não tem mais cor, a vida já não é mais bela, ela já não consegue mais ter esperança. Mas nós cremos num Evangelho que pode trazer vida às pessoas, amém? Nós cremos num Evangelho que tem o poder de refazer, renascer a esperança de alguém que perdeu. E é por isso, gente, que Deus nos chama para sermos resgatadores. Então essas três expressões: defende a minha causa, liberta-me, vivifica-me, Senhor,
segundo a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos um compromisso com isso, com essas pessoas que perderam a esperança, e o Senhor nos tem chamado a fazer algo diferente. O nosso compromisso, ele é com a vida. Nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos o Evangelho, pregamos a salvação. Nós temos um compromisso com a vida, nós não podemos fechar os nossos olhos, enquanto muitas pessoas têm morrido aí perto de nós. E muitas pessoas têm tirado a sua vida e têm ido para o inferno, porque não ouviram o Evangelho, quem sabe através da minha vida ou da sua. Então, amados, nosso compromisso é com a vida, e nós não queremos que as pessoas façam isso consigo mesmas. O nosso compromisso também é com o Evangelho, a boa notícia que resgata, traz esperança para o perdido, para aquele que está sem esperança. E finalmente, queridos, nós temos também um compromisso com o projeto, com o propósito de Deus para o ser humano. E o propósito de Deus é que as pessoas desfrutem de uma vida plena, de uma vida completa, de uma vida abençoada na presença do Senhor. E por isso, nós podemos trazer esperança e propósito para as pessoas que perderam isso. Então, como que eu posso ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas que estão sendo tentadas ao suicídio? Primeira delas, precisamos orar por elas, precisamos interceder por essas vidas, precisamos pedir que o Senhor nos dê a oportunidade de alcançá-las, precisamos pedir que o Senhor ajude-as a encontrar uma saída para esse problema. A oração, ela é fundamental. Orar e interceder é um passo importante em qualquer coisa que nós fazemos, e por isso, desta forma, não poderia ser diferente. Então, ore por ela. Você conhece alguém que está passando por isso? Ore por essa pessoa, coloque essa vida diante do Senhor, peça para que Deus te dê sabedoria, para ajudá-lo, para ajudá-la a enfrentar aquilo pelo que ela está passando. A segunda coisa, irmãos, converse, ouça o que ela tem a dizer. É claro que se a gente não conversar, a gente não vai ficar sabendo, não precisa ter medo, né? Senta, gaste tempo, converse, ouça o que essa pessoa tem a dizer. Ela vai falar muitas coisas para você, eu tenho certeza, e muitas delas falando da sua falta de esperança, dos seus problemas, do seu desejo de morrer, porque isso faz parte. Ouvir é algo muito importante para ajudarmos as pessoas. E uma coisa importante, gente, é saber ouvir, tá bom? Quando você ouve bem, você ajuda. Se a pessoa estiver precisando desabafar, a última coisa que a gente tem que fazer é soltar um caminhão de coisa em cima da pessoa, é falar muito. Nós precisamos ouvir primeiro, ouvir o que ela está passando, ouvir o seu relato, ouvir aquilo que está no coração dela. Muitas vezes, tão somente o desabafar já é um grande avanço que essa pessoa experimenta, tá bom? Então, peça a Deus para fazer de você um bom ouvinte para ajudar estas pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, ore, converse, saiba ouvir o que a pessoa tem a dizer, e o que vem na sequência é tão importante quanto os outros. Tenha empatia para com essa pessoa. O que é esse negócio, pastor? É negócio de comer? Né? O que é isso? Eu já ouvi falar de simpatia. Todo mundo já ouviu falar de simpatia, né? E empatia. Empatia é uma palavra que nós não usamos muito, mas que é muito importante. Empatia significa você sentir como o outro, você se colocar no lugar da outra pessoa, você tentar sentir como a pessoa a partir da vida dela, da experiência dela, se colocar no lugar do outro mesmo. Então procure isso para você, tenha empatia. A empatia é muito importante. Por quê? Porque quando nós temos empatia, nós não julgamos as pessoas, ou pelo menos fazemos isso com muita parcimônia, e na verdade a Bíblia fala que nós não podemos julgar, né? Então tenha isso, se identifique, se importe por essa vida, porque é uma vida importante para Deus, não é mesmo? Não julgue, ame essa pessoa. O julgamento é um erro que nós não podemos cometer, porque se você começa a ouvir alguém que está dispondo a abrir o coração para você, e de repente ali no meio da conversa você lança uma palavra de julgamento, essa pessoa já vai fechar o coração, porque você não entendeu o que ela está dizendo, essa pessoa vai se afastar de você, e você não vai conseguir fazer aquilo que você queria, ou aquilo que Deus desejava que você fizesse. Por isso, gente, aprenda a ouvir, não julgue, ame. O julgamento não pertence a nós não sabemos como que o calo da pessoa está doendo, né? Cada um tem o seu calo, estou certo ou estou errado?
Às vezes o sapato que no meu pé é folgado, se você colocar no seu pé, vai doer, vai pegar lá no joanete, né? Então, queridos, a dor de cada um é uma coisa muito individual, né? Nós não podemos cair no erro de subestimar a dor das pessoas, dessa forma acabar por afastando-as. Então, é um exercício isso para nós como cristãos e cristãs, a empatia. Não julgue, ame as pessoas. Por quê? Com sabedoria, gente, e com a direção de Deus, seguindo essas orientações, você vai conseguir ajudar a pessoa, compartilhando com ela o Evangelho, compartilhando com ela a palavra de salvação do Senhor, que traz esperança para as pessoas. Por isso, coloque-se ao serviço do Senhor, peça sabedoria, não se subestime, porque você pode ajudar sim, você pode ser um instrumento de Deus sim, para ajudar essas pessoas. E agora, esta é bem prática, essa orientação, porque você pode estar conversando, ouvindo, e a pessoa pode dar sinais de que ela realmente vai fazer algo consigo. Que sinais são esses? A pessoa, ela não demonstra nenhum interesse, ela não tem nenhum plano para o futuro. Essa pessoa, ela está falando que vai se matar, essa pessoa está realmente transtornada, e você pode chegar até mesmo a temer que ela faça alguma coisa. O que é que eu faço se essa pessoa ficar desse jeito? Bom, você vai precisar avisar a família dela, né? Com muito cuidado, com muita sabedoria, você vai precisar avisar a família. Por quê? Porque depois, quando essa pessoa estiver em casa, se a família não sabe, ela pode em algum momento usar algum instrumento que esteja ao alcance dela para consumar o ato. Então a família precisa saber, para poder preparar o lugar onde ela estará, para que ela não venha fazer isso, tá certo? E também encaminhar para um atendimento especializado, né? Encaminhar essa pessoa para um psiquiatra, para um psicólogo, uma pessoa que vai conversar com ela de uma forma mais objetiva, de uma forma que venha a trazer resultados mais rápidos, está bem? Então, isso é importante, tá? Fique atento a isso, isso pode ser necessário fazer. E, finalmente, gente, é claro que isso daqui é apenas algumas dicas, né? Eu estou trazendo. Outras coisas podem se fazer também. Você pode procurar saber mais sobre isso, pesquisar para ajudar essas pessoas. Tem um material muito bom, né, que eu usei para fazer essa mensagem da Organização Mundial de Saúde, de vários órgãos internacionais, da ONU. Eu vou passar depois no grupo da igreja, se você quiser se aprofundar no assunto, tá? Inclusive, um assunto que eu achei muito interessante, uma cartilha que foi feita, falando da importância da religião nesse sentido, a importância que nós temos como igreja. Isso é reconhecido internacionalmente, que quando as pessoas estão numa comunidade de fé, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, muito menor do que pessoas que não são, né? Então, isso é muito interessante, e isso aumenta muito a nossa responsabilidade também, irmãos, para alcançar essas pessoas. Então, a última orientação que eu trago ali, continue caminhando com ela, apoiando, não é só ter uma conversa e depois nunca mais, tchau, né? Não, continue conversando, e aí como vai? Semeando esperança, ajudando, né? Abençoando, orando, de forma que ela consiga vencer esta dificuldade e possa ter uma vida, novamente uma vida normal. A conclusão que nós chegamos, queridos, é que o Evangelho de Jesus Cristo nos chama a um compromisso com essas pessoas que perderam sua esperança. Deus nos chama para sermos resgatadores e resgatadoras. Deus nos chama para termos empatia, para termos misericórdia por essas vidas. E nós podemos ser sim um instrumento de Deus para mudar a vida, a história de alguém que poderia dar um fim à sua vida. Amados, Deus, Ele quer nos usar como instrumentos para salvar essas pessoas, esses irmãos e irmãs que estão se perdendo. E uma coisa muito interessante, amados, é que nós somos um povo privilegiado. Nós temos um privilégio por sermos salvos, por termos a Jesus Cristo. E esse privilégio é também uma responsabilidade, porque nós precisamos alcançar e ajudar essas pessoas que estão se perdendo. No entanto, gente, eu gostaria de terminar esta mensagem com esta orientação. Você pode perceber, no decorrer da mensagem, que homens e mulheres também que são de Deus, podem chegar a ser tentados nesse aspecto. Por que isso? Como que isso pode acontecer, pastor? Nós somos gente, tá? Você é gente. Tem algum anjo aqui? Eu acho que tem, não estou vendo, eu só estou vendo pessoas aqui, os anjos não estamos vendo, é mesmo? Nós somos pessoas, podemos passar momentos difíceis. Então, se por algum acaso, meu irmão, eu dou esse recado para você, se você for tentado passar isso pela tua cabeça, não deixe isso quieto, não se esconda, não fique com vergonha,
por favor, procure ajuda. Procure alguém para conversar, me procure, ou procure uma outra pessoa da igreja que possa caminhar com você, que possa ouvir aquilo que você tem a dizer, para que nós possamos agir preventivamente, cuidando-nos uns aos outros, não é? Para que possamos também ser um instrumento de bênção lá para as pessoas que estão lá fora. Devemos sempre apoiar uns aos outros. Amém, igreja? Glória a Deus. Você entende a importância desse tema? Sim ou não? Amém. Espero que sim. Então saiba que Deus, Ele quer te usar como instrumento. Nós estamos aí no mês de setembro, setembro amarelo, onde é o mês da prevenção. Então, lembre-se disso. Eu acredito que poucas vezes você ouviu uma mensagem como essa que falasse desse tema. Mas esse tema precisa ser mais falado sobre ele. E nós precisamos nos preocupar mais com ele, dado o crescimento disso. E sabemos que Jesus nos chama e nós podemos fazer a diferença nessas realidades. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.